man fell in a hole. He fell in a hole and he couldn't get out. A traveler passed by. He told the man to meditate, to purify his mind, and when he reached nirvana, all suffering would cease. The man did as he was told, but he remained in the hole. Another man appeared. He explained that the hole didn't exist, and neither, in fact, did the man. It was all an illusion. The man who did not exist was still stuck in the hole that was not there. Another visitor arrived. He instructed the man to perform good deeds to improve his karma, and though he would still die in the hole, he might be reincarnated as something magnificent. Another man looked down from above. He taught the man to pray 5 times a day facing east and to follow 5 important tenets. If he was faithful, one day, perhaps, the divine would set him free. The man prayed as best he could, but he was losing strength, and in the hole he remained. Another man appeared. There was something different about him. He called down to the man in the hole and asked him if he wanted to be free. This man lowered himself into the earth, into the pit. He took hold of the man and dragged him into the light. And the man in the hole, who could not get himself out, was saved. Esse vídeo aí, eu coloquei para os irmãos, que eu vou falar um pouquinho sobre um tema que eu creio que é um dos mais importantes para a nossa vida pessoal, para a igreja, como a mensagem da igreja. Vou pedir para você abrir lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, apenas o verso de número 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos ler todos juntos, para ficar bem fixo na nossa mente? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu gosto desse vídeo porque ele mostra, uma maneira muito simples, mas verdadeira, uma série de propostas. A pessoa lá dentro precisando ser retirada daquela situação, no fundo do poço, literalmente. Meditação, uma série de filosofias, de coisas até bonitas, úteis, mas no que diz respeito realmente a tirar a pessoa daquele fundo do poço, precisava de algo mais. E aí que essa ilustração tão bela mostra uma corda sendo lançada, e a pessoa não só tem a corda agora para, com seu esforço próprio, subir. Alguém desce, retira essa pessoa do fundo do poço e a salva. Eu não tenho dúvida que esse não é o nosso problema. Acho difícil alguém, possivelmente alguém que está começando, na nossa caminhada, começando a ler a Bíblia, vai ainda compreender o que significa essa salvação que vem de Deus. Se eu disser para você uma das afirmações assim mais repetida na Bíblia, muito forte, livros dos profetas no passado, os evangelhos, é Deus quem salva, é o Senhor quem salva, a salvação vem do Senhor. São afirmações muito claras na Bíblia, que não vem de obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça sois salvos.
Inúmeros textos nos mostram essa grande verdade, que nós somos salvos pela graça, que é Deus que faz tudo, né? Que quando nós compreendemos a salvação, nós descobrimos que tudo já estava feito. Ele já tinha planejado a nossa salvação, nosso Deus Pai. O Deus Filho já executou essa salvação quando Ele morreu na cruz por nós. E o Deus Espírito Santo é Ele que soberanamente aplica essa salvação quando nós somos tocados realmente por ela, por esta mensagem. O apóstolo Paulo, falando na carta aos Efésios, ele chega a dizer assim: em quem vós estáis? Em Jesus Cristo, ele falando de Jesus, estamos em Cristo. Em quem vós estáis? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A salvação é uma obra de Deus, de graça soberana, em que nós humanos não cooperamos em nada. A Bíblia chega a dizer que nós estamos espiritualmente mortos. Essa é a ideia bíblica. Espiritualmente nós estamos desconectados da fonte de vida. No momento que o homem pecou, primeiro representante nosso, lá no passado, representando a mim e você, ele rompeu, né, com Deus. A Bíblia diz que naquele momento os nossos primeiros pais morreram. E era já dito, né, de antemão, quando Deus criou todas as coisas, colocou o homem aqui nesse mundo e deixou diante dele uma porta aberta. Ele tinha o livre arbítrio. Essa porta aberta, ele poderia escolher permanecer debaixo do cuidado, da providência, do amor de Deus, conectado com esse que é a fonte de toda a vida, ou ele poderia simplesmente seguir por aquela porta. Isso é livre-arbítrio. Porque se não tivesse aquela porta, nós éramos meros robôs. Nós não tínhamos nem a opção de nos desconectar com Deus. É como um pai que faz tudo pelo seu filho, que ama, que cuida, mas ele não pode obrigá-lo a amá-lo. Na verdade, aquela porta era a porta de saída. E Deus disse: dei tudo para você, você tem o que comer, o que vestir, não falta nada, mas a porta está aberta. Se você um dia quiser sair, a porta vai estar aberta. E a Bíblia diz de uma maneira muito interessante, quando Deus diz assim: certamente, se você sair por aquela porta, morrerás. Ou seja, desconectarás da fonte de vida. E naquele momento, quando os nossos primeiros pais romperam seu relacionamento com Deus, eles morreram espiritualmente. Eles perderam a vida espiritual. A Bíblia nos fala de... a palavra vida, interessante, até mesmo no grego, são duas palavras. Você tem a palavra zoe, que é a vida espiritual, que só Deus dá. Que dependemos totalmente dele para ter essa vida. E ela fala de uma segunda vida, bios, que é a vida biológica. Naquele momento que os nossos primeiros pais, a Bíblia diz que se eles se desligassem, saíssem por aquela porta, levantassem a bandeira de autonomia, rompessem o relacionamento com o pai, somos autônomos, disseram assim para Deus: até que o Senhor nos ajudou, daqui para frente é com a gente. A humanidade fez isso, a raça humana fez isso, eles morreram. A Bíblia diz que houve uma mudança espiritual na vida deles. De concepção, abriram então seus olhos, alguma coisa aconteceu, passaram a ter medo de Deus, passaram a fugir de Deus, como a humanidade está até os dias de hoje, fugindo de Deus, se escondendo de Deus, usando as bênçãos de Deus como desculpa para fugir e se esconder de Deus. E assim a humanidade se perdeu. Mas Deus, sendo misericordioso, a Bíblia diz que Ele veio até os nossos primeiros pais, e lembra daquela frase famosa: Adão, onde estás? E Ele oferece de novo vida. Aquela primeira morte foi uma morte espiritual. A partir dali eles passaram a enfrentar uma segunda morte, que é uma morte biológica. Naquele momento a morte entrou no mundo e a bios, né, no grego, vida, começa então uma contagem regressiva, que todos nós estamos vivendo. Uma contagem regressiva. Nós temos uma senha e nós não sabemos quem será o próximo. Uma coisa é certa. A Bíblia diz que aos homens está ordenado, é uma ordem de Deus, morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. E não tem como, nada que nós possamos fazer para impedir, para reverter esse quadro. A humanidade tenta de todas as formas. Nós devemos buscar a cura para todas as doenças, nós devemos buscar uma forma de
amenizar esse processo que nós estamos vivendo. Dizemos que estamos amadurecendo, né? Eu digo que meus cabelos estão caindo, ficando grisalhos, eu estou ficando um homem mais maduro. Mas se eu pensar francamente, o que está acontecendo comigo? Minhas células estão morrendo. E eu estou com meus dias contados. E todos nós estamos. E a Bíblia diz que se nós morremos, biologicamente, fisicamente, sem nos reconectarmos com essa fonte de vida, só resta a nós uma terceira morte, que a Bíblia chama da morte eterna, tá? Que vem depois do juízo final. Então, gente, esta é a explicação mais simples, mais sintetizada possível. O homem morreu espiritualmente no início, morre fisicamente, e se partir desse mundo sem se reconectar com Deus, ele irá experimentar a terceira e última morte, que é a morte eterna. Mas a Bíblia diz que Deus, sendo misericordioso, né, pela sua muita graça, sua muita misericórdia, estando nós mortos, espiritualmente falando, em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, zoe. E a Bíblia diz, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas somos feituras dele, feito para boas obras, mas não são as obras que me salvam. Obra não é condição para a salvação, mas obra é evidência da salvação. Então isso é claro para nós, pregamos isso de maneira muito clara, às vezes até super enfatizamos isso, que a salvação é tão somente pela graça, que você não fez nada, você não merece. Se você merecesse, não seria graça, seria mérito. E salvação não é por mérito. Nenhum texto da Bíblia, nenhum dos 66 livros da Bíblia apresenta a salvação como mérito, mas ela sempre apresenta a salvação como graça. O graça, o que é uma graça? Um favor imerecido. Isso é graça. Isso é que Deus nos dá. Ele planejou desde antes da fundação do mundo, na eternidade. O Filho executou, morrendo na cruz por mim e por você, derramou seu sangue. Sangue é vida, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ali ele foi pregado naquela cruz, o sangue dele foi derramado e pagou. Quando ele bradou da cruz, está consumado. É a palavra usada, está pago, a dívida nossa está paga. E agora nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E você então ouve essa palavra, tocado pelo Espírito Santo, entrega a sua vida a Cristo, confessa que você realmente é um pecador, que você não merece nada, mas pela graça nós somos salvos e recebemos a vida eterna. E a Bíblia diz que quem vem a mim de maneira alguma eu lançarei fora. Você está salvo eternamente. Então vai para casa, vai curtir a vida até o último dia dela. É óbvio que não. Há um ponto aqui que me preocupa muito quando eu falo sobre salvação. Que se nós super enfatizarmos esta salvação que é pela graça, e não por obras, evidentemente, que é uma obra divina e não humana, que é Deus que vem até nós, como esse filme de maneira assim, tão poética, esse pequeno clipe nos mostra um homem no fundo do poço, ele não podia fazer nada, nenhuma religião, nenhuma filosofia, nada o tiraria do fundo do poço. Era preciso alguém literalmente descer. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Zoe. Jesus chega a dizer, quem não nascer de novo, o que acontece? Quem não nascer de novo, não o quê? Não herdará o reino dos céus, a vida eterna. Nascer de novo no grego é nascer do alto. É esse novo nascimento espiritual que você precisa realmente confirmar na sua vida, se você tem isso. Sem isso, meu querido, a Bíblia é muito clara. Quem não recebeu isso, quem não experimentou isso na sua vida, a Bíblia chega a dizer assim, que quem não tem o Espírito, esse Espírito de Deus que vem habitar em nós, que nos regenera, que nos dá essa nova vida, não é dele. Está fora do pacto. Você pode estar dentro de uma igreja, pode até ser batizado, você pode até trabalhar numa igreja,
A Bíblia diz que nos últimos dias muitos dirão: Senhor, em teu nome nós pregamos, profetizamos, curamos, expulsamos demônios. Você pode fazer qualquer coisa. Se você não nascer de novo, do alto, Jesus vai dizer: eu não te conheço. A palavra conhecer na Bíblia é amar profundamente, intimamente. Eu não tenho um relacionamento, uma aliança, um pacto com você. Mas quando eu leio um texto como esse: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ou aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu tenho aqui então uma advertência. Crendo primeiramente que a salvação é pela graça, eu não fiz nada, Deus fez tudo, blá, 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 blá. E aí? E depois? A primeira dúvida que vem é como eu ter certeza que de fato eu já experimentei isso. É possível alguém passar a vida inteira na igreja, não ser convertido, mas ser convencido? É possível alguém pensar que está salvo e não estar salvo? É possível alguém achar que já foi tocado por Deus, foi selado pelo Espírito Santo, que entregou a sua vida a Cristo e de fato não fez? Como fazer isso? Como saber? Você recebeu do céu uma ficha ou um documento, um anjo apareceu para você, garantindo: ó, seu lugar está lá, garantido. Quando você chegar na porta dos céus, ela vai se abrir e você vai entrar tranquilo. Você tem certeza disso? É por isso, meu querido, que a salvação é de graça. Mas não é tão simples assim. A Bíblia diz que a salvação precisa ser provada. Ela precisa ser desenvolvida. Ela precisa ser confirmada. Quanto tempo eu tenho para fazer isso? A vida inteira. O resto da sua vida. Até o fim. É por isso que ela precisa ser provada. É por isso que a minha fé, como o bem mais precioso que eu possuo, pela fé sois salvos, diz a Bíblia. É a fé que, através da graça de Deus, quem tiver fé, então ela é o que eu tenho mais precioso, ela precisa ser provada. Nesse texto, nem era o centro da discussão, nem era a primeira indagação, os questionamentos que estavam surgindo no coração dos discípulos, mas olha que coisa interessante. Aqui em Mateus 24, vai lá no primeiro versículo, capítulo 24, verso 1, a Bíblia diz que Jesus, tendo saído do templo, ele ia se retirando, quando os discípulos se aproximaram dele, e começaram a contemplar, e ficarem assim, admirados, né? Extasiados, com a belíssima obra, né, faraônica do templo. E eles estavam assim, impactados, encantados, e queriam trazer Jesus. Jesus, vem cá, vem cá, vem cá. Olha que templo bonito, olha as colunas, olha como é alto o pináculo. Era exatamente isso que estava acontecendo. Na verdade, naquele período, o povo de Deus, a vida espiritual, religiosa do povo de Deus, girava em torno do templo. O templo era o símbolo da presença de Deus. O templo era o local e o único local de adoração. Eles vinham de todos os cantos do mundo para adorar a Deus. Não só judeus, prosélitos de outras nações. E o templo era suntuoso, magnífico, e eles realmente se encantavam com aquilo. E eles queriam ver se Jesus se impressionava. É até irônico essa cena. Eles falaram: não vamos embora, não, vamos olhar esse templo. Olha que coisa linda. Olha como ele é grande, olha como é bonito. Aí no verso 2 Jesus diz assim: ó, você está vendo tudo isso aí, ó? Não vai ficar pedra sobre pedra. Esse templo vai cair. Ô, louco! Esse templo, centro da adoração, todo mundo vem aqui para adorar a Deus, coisas maravilhosas acontecem aqui. E Jesus disse: ó, eu não estou encantado com isso aí não. Já me mostra uma coisa muito interessante. Se uma igreja quer impressionar Jesus Cristo, eu vou falar uma coisa a você: não vai ser com o templo.
Você pode fazer um edifício de 10 andares, com uma torre que sobe até os céus, arranha-céus, cruz de ouro, altares de ouro, mas pode fazer o que você quiser. Tem uma coisa que não impressiona a Deus, é templo. E Jesus estava no maior templo que podia existir, mais suntuoso do que tudo que a gente vê por aí. Tem um aqui em São Paulo que é uma réplica aí, né? A turma fez aí, eu fico imaginando, né? Jesus vai olhar, se tem uma coisa que não impressiona Jesus, porque o reino de Deus não é tijolo, não é cimento, não é templo, não é prédio. O reino de Deus não é isso, é vida, vida com Deus. O templo é um meio, não é um fim. Mas Jesus diz uma coisa que chocou aqueles discípulos e chocaria qualquer um daquela época. E aquilo ficou na cabeça dos discípulos. E a Bíblia diz no verso 3 que depois daquela conversa de 2 versos, o deslumbramento dos discípulos, e não chegou a ser um menosprezo, mas Jesus falou, eu não estou preocupado com isso não, isso vai cair. Verso 3, eles estão sentados no Monte das Oliveiras, e sabe aquele negócio que fica martelando na sua cabeça? Você não fala nada na hora. Caminharam, foram até o monte, subiram. E os discípulos então, sentados, bem particular, aquele momento íntimo. Senhor, verso 3, declara-nos. Quando que vai acontecer esse negócio que o Senhor disse que vai cair, e esse templo não vai ficar em pé? Que sinal que haverá? Eles entenderam ali que era o fim do mundo, a vinda de Cristo. Que sinal, verso 3 aí, que haverá da tua vinda e do fim do mundo. E aí Jesus então vai fazer aquele famoso sermão escatológico, profético, né? Respondeu-lhe Jesus, como uma resposta, ele vai discorrer, que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome, ele vai falar do anticristo, ele vai falar das guerras e rumores de guerras, né? Ele vai descrever todos os sinais, né? Como ele diz assim, o princípio das dores, verso número 8, passaremos por muitas tribulações, que os filhos de Deus nesse mundo passam por dificuldades, mas o verso 13, e também o 14, mas focando na nossa mensagem hoje, o 13, ele redireciona o foco, a expectativa, a predisposição de gastar energia, de indagações, de especulações quanto o que vai acontecer. Jesus redireciona aquela expectativa deles e diz assim, olha, você quer saber o que é mais importante para vocês do que saber quando exatamente isso vai acontecer? O importante é o seguinte, meu querido, aqueles que perseverarem até o fim, esse aí será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele ainda vai concluir o verso 14, dizendo que o evangelho terá de ser pregado no mundo inteiro, testemunha a todas as nações, então virá o fim. O mundo inteiro, incluindo eu e você. Essa profecia está se cumprindo. Sim, você não ouviu o evangelho? Você está aqui na cidade de São Carlos? Jesus estava onde? Estava lá em Jerusalém, no templo, subiu no monte. E agora, esse evangelho foi pregado por quase 2000 anos, ele veio caminhando, saiu ali daquela região da Palestina, ele foi se espalhando por aquele império romano do mundo antigo, ele foi indo por aquelas ilhas, ilha de Corinto, foi entrando ali na cidade de Éfeso, foi subindo para a Europa, ele se espalhou por aquela região, desceu na Índia, África do Norte, depois África do Sul, aí depois aquilo, pessoas descobriram, né, o novo continente, aí lá pelo século XV, XVI, atravessaram para o novo mundo, América do Norte, América do Sul, a mensagem do evangelho foi se espalhando, com muitas dificuldades, desvios, distorções que ocorreram ao longo desses quase 2000 anos, né? Há mais de 150 anos atrás, alguém veio com uma Bíblia na mão, para esse país, terras brasileiras, pregando o evangelho, fundou uma igreja presbiteriana, lá na cidade do Rio de Janeiro, primeira igreja presbiteriana do Brasil, 1859, um jovem, formado em Direito na Universidade de Princeton, e também em Teologia, com a Bíblia na mão, pregando o Evangelho, 1859.
Segunda igreja, São Paulo. Terceira igreja, pertinho da gente, está chegando. Brotas. Já ouviram falar da cidade de Brotas? A cidade de Brotas tem a terceira igreja presbiteriana do Brasil. Hoje são mais de 6 mil, se eu não me engano. E aquela igrejinha pequenininha que você vê lá na cidade de Brotas foi a maior igreja presbiteriana de toda a América Latina, de todo o Brasil durante muito tempo. Cidade rural, não tem o que fazer, depois de um certo período, precisa de universidade, trabalho, os filhos saem e vêm para outras cidades mais promissoras. Vieram para São Carlos, há 140 anos atrás, fundaram uma igreja presbiteriana ali, Alexandrina, com a São Sebastião. Daquela igreja, uma segunda ali na Prado, uma terceira ali na Bela Vista, entendeu? Está chegando. E um grupo se reuniu aqui durante muito tempo, e há 10 anos atrás, dia 8 de janeiro de 2005, foi organizada oficialmente a 4ª Igreja Presbiteriana de São Carlos. Igreja Presbiteriana Vila Alpes, viu? Vulgarmente falando, de Igreja Presbiteriana Vila Alpes. E você, no meio desse processo todo, foi tocado pelo Evangelho. Conheceu o amor de Deus, a salvação em Cristo Jesus. As profecias de Cristo, ditas 2000 anos atrás, estão se cumprindo na sua vida. Você foi salvo por Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus, quando nos fala, aqui nesse texto, em que Cristo redireciona as nossas expectativas, curiosidade sobre as coisas futuras, escatológicas, ele vai descrever uma série de coisas, mas eu sinto que aqui é quase uma advertência. A nossa maior preocupação, no meio de tudo isso, não é saber de tempos e épocas. Jesus vai várias vezes até repreender os discípulos de tanta curiosidade, mas quando vai ser esse negócio aí? E ele diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. O que significa perseverar? Meu querido, esse texto, essa simples sentença, quem perseverar, ou aquele que perseverar até o fim será salvo, traz consigo significados tão profundos, tão fortes, que nós deveríamos meditar, pensar e refletir, e receber como uma advertência, e também como algo que vai nos dar uma segurança e paz. Pelo seguinte: como que eu vou ter certeza de que eu realmente experimentei e tenho essa salvação na minha vida? Primeiro, ela precisa ser provada. Então, se você olhar um pouquinho antes, nos versos anteriores, se você olhar aqui, por exemplo, verso 9 em diante, ele fala de uma série de dificuldades que os discípulos irão experimentar na sua jornada, na sua caminhada. Ele diz que haveriam torturas, alguns seriam até mortos, odiados por causa do nome de Cristo. Muitos iriam se escandalizar, traição uns aos outros, ódio. Falsos profetas tentarão desviar as pessoas do caminho de Deus. Muitos seriam enganados. A iniquidade iria se multiplicar, o amor se esfriar. Ou seja, uma série de dificuldades que fazem parte do pacote. Vem junto, não tem como a gente separar. E o ponto de Cristo no fim é esse. Você vai passar por lutas, por dificuldades, porque sua fé precisa ser provada. Essa salvação precisa ser confirmada, desenvolvida. Dificuldades. Então deixa eu falar uma coisa. A nossa jornada cristã, bonança, mar tranquilo, ausência de problemas, bênçãos materiais, físicas, saúde, dinheiro, como a gente diz lá, muito dinheiro no bolso, saúde para dar, vender. Não é, em momento algum, na Bíblia, sinônimo, garantia de que você é salvo, de que você é filho de Deus. De maneira nenhuma. Tem isso como um sinal de que você é filho de Deus? De maneira nenhuma. Sabe por quê? Eu vou te falar. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que Ele dá isso para os maus e para os bons. Para aqueles que são filhos e para aqueles que não são filhos. A Bíblia diz que Deus é tão bom que Ele abençoa até os ingratos e maus.
Ele manda o sol e a chuva para todos. Não são só os filhos de Deus que são abençoados materialmente, com saúde, com bonança, com relacionamentos estáveis dentro de casa. Não. Nisso, Deus abençoa todos. É fato sim que eu creio que você também conhece pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com Deus. Que num domingo como esse agora, 8h25, pleno horário de verão, estão agora totalmente desligados de Deus. Sentado, assistindo aqui um jogo. Teve um jogo hoje, parece, né? Não sei, parece que tem um jogo aí hoje, né? Preocupado com outras coisas. Trabalhando para juntar dinheiro. Junta. A Bíblia diz que quem faz isso, e só pensa nisso, e só corre atrás disso, a Bíblia diz que é louco. E quando Deus pedir a alma, o que você tem, para quem será, você não leva. Tem pessoas que estão longe e não estão nem um pouco preocupadas com Deus. E estão com saúde. Estão com o seu carro importado na garagem. Estão numa casa suntuosa. Com os filhos agora ao redor da mesa. Contando piada. E não vão fazer uma oração hoje. Não vão nem pensar em Deus. Pode ser que vivam uma velhice muito farta, vejam os filhos dos filhos dos filhos, e partam desse mundo muito tranquilo, sem nunca ter pensado em Deus, nem crer que Ele existe. E não faltou-lhe nada. Os filhos cheios de saúde, estudaram, trabalharam, tiveram netos, cresceram. Isso não é sinônimo de que a pessoa é salva, é filho de Deus. Não hipótese alguma. Bom relacionamento com a esposa, completa suas bodas de 25, 40, 50. Isso na Bíblia é muito claro. Deus é tão bom, por que Ele não pode fazer isso para quem não pensa nele? Isso é ser bom. Isso é ser bom, porque Deus, Ele não é só justo, Ele é justo e bom, Ele vai além. Então, meu querido, para mim, e ao mesmo tempo você sabe que há pessoas que têm Deus, que estão agora enfrentando uma enfermidade, uma dificuldade financeira dentro de casa, que está vendo o filho sofrer no casamento, vendo o filho sofrer com outros problemas mais. E a vida nossa, tem hora que a gente tem bastante fartura, não falta nada, tem hora que a gente passa privação. E os que não são de Deus é a mesma coisa. Tem gente agora que está doente no hospital, tem gente que agora que está jogando futebol no clube, tem gente que está cheio de dinheiro, tem gente que não tem dinheiro. Isso não é padrão, referência para nada no que diz respeito à nossa vida espiritual. Nada. Isso não é termômetro. Deus é bom, tão bom, que Ele abençoa e manda o sol e a chuva sobre maus e bons. Não tenha isso como referência. Então nós vamos aprender, como Paulo disse, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto a ter fartura como a ter necessidade. Tanto a ser louvado como a ser criticado, tanto a ser ter sobrando, como a faltar. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O Filho de Deus, ele aprende, ele vive essas experiências. Mas a grande diferença, então, para mim, segundo esse texto, quando Jesus começa a falar que os filhos de Deus irão passar por dificuldades aqui, e essas dificuldades, elas são peculiares, elas são exclusivas, porque ele diz assim, olha, por causa do meu nome. O Filho de Deus nesse mundo, ele passa por uma certa categoria de dificuldades que o diferencia dos demais, nisso sim, eu posso dizer. Por quê? Porque nossa fé, como o bem mais precioso que nós temos, precisa ser provada. Então, a minha questão toda é uma. Eu não quero saber se você está passando por tribulação ou não, porque você vai ter na sua vida tempo de bonança e de tribulação, tempo de fartura, tempo de escassez. Isso já é garantido na Bíblia. A minha questão é o seguinte: você está perseverando em meio às tribulações? Aquilo que Paulo disse, em meio a grandes tribulações, não nos importa entrar no reino dos céus. Então não é se tem ou não tem problema, porque vai ter. Vai ter tempo que vai ter tempo que não vai ter.
A diferença é o seguinte: você persevera, você não desiste, você não joga toalha, você não se rebela, você não blasfema, você não vira as costas para Cristo quando você enfrenta dificuldades. O texto está claro: por causa do meu nome. Muitas coisas tentarão te desviar do foco, do caminho. Você se lembra da parábola do semeador que saiu a semear? A parábola nos fala de 4 tipos de solo. Dos 4 tipos de solo, 3 não perseverarão. Apenas um. Então, 75% das pessoas que forem tocadas pelo Evangelho, podem até vir na igreja, podem até ser batizados, 75%, segundo a matemática da Bíblia, vão desistir no meio do caminho. Por várias razões. Primeiro, a Bíblia fala das tribulações. E quando começam a vir as tribulações, para provar se aquela fé é verdadeira, genuína ou não, elas desistem e pulam fora. Porque não era de verdade. A Bíblia diz porque caiu num solo duro e não criou raízes. E quando vieram as tribulações, desistiram. Há uma outra que a figura do semeador está entre os espinhos. E quando eles começam a crescer, os espinhos sufocam. E Jesus fala que isso é o quê? Os cuidados desse mundo. A pessoa se perde com as coisas dessa vida, com as preocupações cotidianas, com as necessidades materiais, humanas, que esse mundo realmente nos esfola todo dia. Esquece que a Bíblia diz assim, que buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Só que a gente não consegue passar a arrebentação. Sabe o que é a arrebentação? Quando a gente vai no mar, tem logo no início, quando você começa a entrar na água, aquela onda que quebra, aquilo é arrebentação. Tem cristão que não passa nem disso. Porque depois que você passa isso, é melhor, é mais tranquilo. Você não pode afundar, né? O mar sobe e desce, mas tem a área da arrebentação. Então, aquela parábola do semeador que sai a semear, extraordinária. Dificuldades, preocupações, coisas ilícitas e coisas lícitas podem sufocar e nos desviar e fazer com que a gente não persevere até o fim. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, ele vai citar uma passagem que eu acho assim extraordinária. Lá em Filipenses capítulo 2, verso 12, ele falando sobre essa questão da salvação, ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, perseverar até o fim, perseverar nessa salvação, implica necessariamente que essa salvação precisa ser desenvolvida. Existe um momento pontual que você startou aquele processo, eu estou conectado com Cristo, eu creio, Ele é o meu Senhor, agora isso precisa desenvolver. Se não desenvolver, você não vai perseverar até o fim. Você tem que ver o que aconteceu desde o dia que você foi tocado pelo Evangelho. Se você tem crescido espiritualmente, desenvolvido essa salvação. Pessoas que foram tocadas e depois seguiram o seu caminho como se nada tivesse acontecido. E essa salvação não é desenvolvida, não há um crescimento, um trabalho espiritual, tá? Crescimento espiritual, não está desenvolvendo. É estranho. São pessoas que realmente não têm Deus, como diz o texto sagrado, buscar em primeiro lugar, como prioridade na sua vida. Você desenvolveu a sua fé a ponto de Deus ser prioridade. Isso não é uma mágica. É preciso ser desenvolvida. É um exercício espiritual em que nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Isso não acontece do dia para a noite. Isso é um processo longo.
em que a nossa salvação vai se desenvolver a ponto de você poder dizer: de fato, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. As coisas de Deus, eu estou comprometido com a causa de Cristo. A minha fé desenvolveu, minha salvação desenvolveu, a ponto de eu poder dizer isso. Não, o Senhor, Ele é o meu único e suficiente Salvador, mas não só em palavras. Porque a Bíblia vai dizer que é necessário eu desenvolver. Então, a minha salvação, ela vai se desenvolvendo, ela vai se tornando robusta. Eu vou tendo convicção de que eu sou salvo. Eu faço parte da obra de Deus, da causa de Deus nesse mundo. Eu sirvo a Cristo aqui na terra. Não é só de boca. Não foi uma experiência no passado e ficou lá atrás. É algo que vem crescendo junto com a minha vida. Eu amadureço espiritualmente, desenvolvo a minha salvação. E ele ainda diz com temor e tremor. Porque é a coisa mais importante. Então a gente não pode deixar a salvação ser uma experiência do passado. É algo que precisa ser desenvolvido diariamente. Se você ter certeza de que você é salvo, você precisa ver se a sua salvação está se desenvolvendo. E mais do que isso, o apóstolo Pedro nos ajuda um pouquinho nessa questão da perseverança até o fim. Ele chega a dizer, lá em 2 Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, verso de número 10, ele diz assim: procurai com diligência, cada vez maior, olha que coisa, é progressivo, né? Confirmar a vossa vocação e eleição, que ou seja, a salvação. Ela precisa ser desenvolvida e confirmada. Quando a sua fé é provada, em meias tribulações, você não desiste, você se desenvolve. E a sua fé então é confirmada. Você fala: realmente sou filho de Deus. Deus está comigo, Ele esteve comigo no vale. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. São confirmações. Momentos especiais da nossa vida. Que Deus permite que a nossa fé seja provada. Que a salvação se desenvolva e se confirme. Uma coisa mais importante. É claro que na hora do problema, eu não estou preocupado com isso. Na hora do problema eu quero o quê? Me livrar do problema, né? Eu sou assim. Se eu estou passando um problema, na prática, segundo a minha natureza, eu olho para o problema e eu não olho, estou desenvolvendo a minha salvação. Minha fé está sendo provada. Não, eu falo: Senhor, arranca isso de mim, não aguento mais. Não vejo a hora que acabe esse problema, essa tribulação. Eu quero solucionar o problema para ontem e ponto final, mais nada. E sou eu. E Deus olha para mim e fica feliz. Por quê? Eu estou perseverando. Eu não estou virando as costas. Eu estou desenvolvendo a minha salvação. Estou confirmando a minha salvação. E ele diz assim, com diligência. Um momento muito especial. Cada vez maior. E a minha salvação vai se confirmando, vai se desenvolvendo. Como nós confirmamos a nossa salvação? A Bíblia, quando fala sobre salvação, ela diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie. Aí ela vai falar sobre a confirmação. Porque a gente tem que entender uma coisa: você não faz nada para ser salvo. Mas o que você vai fazer a partir do momento que você é salvo, vai confirmar ou não se você realmente é salvo. É isso. Então, aí ele continua dizendo, ele fala assim: pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não de obras para que ninguém se glorie, não de obras para que ninguém se glorie, eu não estou nem aí para as obras. Obra não salva. Temos que tomar cuidado. Obra não salva mesmo. Mas se eu sou salvo, a Bíblia diz: eu fui feito para as boas obras. As boas obras confirmam que eu sou salvo. Por isso que a minha salvação tem que desenvolver. Ela tem que se confirmar. Porque eu preciso confirmar a minha salvação. Eu preciso ter certeza que eu sou salvo. E as boas obras evidenciam. Então, boa obra não é condição para a salvação. Boa obra, ela é consequência.
lógica natural necessária para que eu seja salvo. Consequência, não condição. Elas têm que surgir. A Bíblia diz, pela árvore conhecereis o fruto. Quando ele fala disso, é para nós observarmos fruto do Espírito na minha vida, fruto de boas obras. Uma pessoa que não é comprometida com Deus, que não é comprometida com a causa de Deus, não é comprometida com o Evangelho de Deus, que não serve a Cristo, não ajuda a levar o Evangelho para outras pessoas, não colabora com a causa de Cristo aqui na terra, não ajuda a manter o trabalho, não é usado como instrumento, ele não tem nenhuma boa obra, ele não tem nenhum fruto, nada surge dali. Desconfie, porque, por exemplo, porventura pode haver chance. Coloque a sua vida diante de Deus. Fala, Senhor, será que eu vou perseverar até o fim? Eu não vejo evidência, eu não vejo obra. E quando eu passo por tribulação, eu não persevero. Cuidado. A coisa mais importante da sua vida. A pior coisa que pode acontecer. O maior fracasso para mim como pastor. E eu digo, meu trabalho como pastor não é conduzir o povo da minha igreja à prosperidade. Meu trabalho como pastor é conduzir o povo de igreja à eternidade. Eu posso trazer orientações preciosas para a sua vida conjugal, para a educação dos seus filhos, motivação para você levantar a segunda e ganhar muito dinheiro e ficar rico, trazer paz, trazer uma série de coisas para você, e um dia você fechar os seus olhos e ir para o inferno. A Bíblia diz que isso vai acontecer. Muito mais do que a gente imagina. Eu fracassei. Porque o meu trabalho como pastor não é conduzi-los à prosperidade. Meu trabalho como pastor é conduzi-los à eternidade. A minha maior alegria não é ver você ter uma velhice farta, numa casona grande, cheia de saúde, com os filhos ao seu lado. Mas a maior alegria vai te encontrar na eternidade. Bom, espero que eu entre lá, né? O duro é todo mundo aí, cadê o pastor? É um risco. A Bíblia diz que muitos irão pregar o Evangelho, expulsar demônio, fazer cura, ressuscitar, fazer o que quiser, e não vão entrar lá, porque não é por obras. Pela graça, sois salvos. Não vem de vocês, é dom de Deus. Mas vocês são salvos para as boas obras. Então, meu querido, eu quero que você pare e pense na sua vida. Não pense na do outro não, gente. Não pense na do outro não. É na sua, isso é individual. O seu pai não pode salvar. A sua mãe não pode salvar. O seu cônjuge, seu marido, seu filho. Ninguém. É você e Deus. Porque um dia você vai fechar os olhos sozinho. E um dia você vai comparecer sozinho diante desse Senhor. O meu negócio é entre eu e Ele. Entre tu e Ele. Individual. E faça uma autoanálise, um autoexame da sua vida. Como é que está a sua perseverança? A minha questão não é se você está passando problema ou não, porque você vai passar e todos vamos. Faz parte. O negócio é não desistir. É perseverar até o fim. Isso. Quando o irmão está passando por dificuldade, a nossa primeira oração, Senhor, tira a dificuldade. É o que a gente naturalmente faz. Mas devia ser, Senhor, confirma a salvação dessa pessoa. Chegou a hora da fé dele ser provada. O grande momento. Para esse momento, ele está ali e vivendo aquilo. A nossa oração devia ser, Senhor, tira todos os problemas. Não. Senhor, que a aprovação dessa fé seja confirmada. Que essa fé se desenvolva e que ele persevere até o fim. Essa devia ser a nossa oração primeiro. Aí depois, Senhor, ameniza um pouquinho. Mas a nossa primeira oração, Senhor, fortalece a fé do irmão, da irmã, daquela família que está passando por uma grande tribulação. Porque a fé está sendo provada. E muitos desistiram. Segundo a Bíblia, segundo a matemática bíblica, 75%. 75%. A Bíblia diz que só uma terra recebe e dá fruto. E não se perde com as preocupações dessa vida. Sobrevive aos problemas e dificuldades que essa vida oferece. E no fim dá fruto. Confirma e desenvolve a fé.
Passar por problema não é sinal de que você não é filho de Deus. Pelo contrário, é mais provável que isso esteja evidenciando que você é filho de Deus, sua fé está sendo provada. A questão agora, você vai perseverar ou não? Vai confirmar ou não? Vai desenvolver ou não? Então a nossa oração é: Senhor, fortalece a fé desse irmão e dessa irmã que está passando por uma provação, que é um momento único, chave, determinante, que vai confirmar se é ou não é de Deus, se está salvo ou se não está salvo. Então quando eu passar por tribulação, antes de você orar para mim: Senhor, tira o problema do pastor, você deve orar: Senhor, fortalece o pastor, fortalece a fé dele, para ele não desistir, para ele perseverar até o fim. E quanto maior a tribulação, mais garantia você vai ter, mais testemunho você vai ter para dar de que você está com Deus, de que Deus está com você. Quanto maior a tribulação, maior a evidência de que você é de Deus, está com Deus e perseverou até o fim. Eu não sei se eu estou preparado para sofrer um mártire, não sei. Eu não sei se colocar, como aconteceu no passado com muitos cristãos, nós sabemos disso, um facão no meu pescoço e dizer assim: nega ou morre. Eu vou negar, depois pedir para Deus: Senhor, tem misericórdia, me perdoa. Eu não sei se eu estou pronto para uma dessa. Já pensou, irmãos? Não faça isso, que vai ser chocante. Se você pesquisar na internet igreja perseguida, você vai ver muita gente com facão no pescoço. Não negou, perseveraram até o fim. E é uma tribulação, gente, não é falta de dinheiro no final do mês, não estou falando disso. Não é uma enfermidade, que também é difícil. Eu não quero subestimar o seu problema. Um pai de família desempregado sofre muito. Sua fé é provada de uma maneira diferente, a conta gota ali, mês após mês, faltar o dinheiro no final do mês, as necessidades mais básicas, Deus está vendo ou não? Claro que está. Enfrentar uma enfermidade, um problema de relacionamento sério dentro de casa, crises que você fala: como que Deus permite, os imprevistos que vêm até nós. Mas a grande questão é o texto da palavra que diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Confirme a sua salvação. Se você não tem compromisso com a causa de Deus, é muito provável que você não tenha sido tocado por Deus, que é uma das primeiras evidências. Eu percebo logo quando eu estou fazendo o meu trabalho de discipulado, 6 meses, 8 meses, 10 meses com a pessoa. Quando ela não se compromete com a causa de Cristo, quando ela vai na igreja quando ela quer, quando ela colabora quando ela quer, fala: olha, eu não vou falar nada, eu só oro, fiz a minha parte. Eu transmiti. Como diz a Bíblia, o livro do sangue, Deus não... minha parte eu fiz. Se você não é alguém que se compromete fielmente com Cristo, com a causa de Cristo aqui na terra, não testemunha o Evangelho, não ajuda a manter esta igreja, que é um instrumento de Deus para testemunhar o Evangelho, é uma das grandes evidências. Quando você é provado, quando você passa por tribulações e quando você também é muito abençoado. Opa! Muitas pessoas se desviaram, não foi na escassez, foi na fartura. Muito dinheiro pode ser uma grande provação na vida da pessoa, viu? Muitas oportunidades, a Bíblia diz. Daqueles 75%, 25% as preocupações desse mundo. A riqueza, a glória, o sucesso, as coisas boas que esse mundo oferece, que tem o seu lugar na vida do Filho de Deus, mas não pode tomar o lugar de Deus. Mas infelizmente, pela matemática bíblica, 25%, 1 em cada 4, que são grandemente abençoados, com fartura, com oportunidades na vida, se perdem. Então, percebe? A escassez e a fartura pode ser uma provação na sua vida. E a Bíblia continua dizendo: mas aquele, a Bíblia não, o próprio Cristo aqui, naquela conversa com o discípulo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Fazer o nosso autoexame. Senhor, fale com o Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus. Ó Pai querido, nós estamos nessa noite sendo confrontados
pela tua palavra, despertados para aquilo que é mais importante,